Salmo 84, nós vamos fazer a leitura alternada do texto. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor está aqui no nosso meio, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá, de podermos estar na tua presença, de termos experiências com o Senhor, de podermos cantar ao Senhor a respeito da tua grandeza, da tua misericórdia, da tua bondade e da edificação que o Senhor traz a cada um de nós. Louvado seja, Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos interceder mais uma vez nesse culto, para pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento e o nosso coração, que fale conosco, que teu Espírito direcione a palavra e aplique a tua palavra às nossas necessidades. Que o Senhor desperte a nossa alma para te buscar, para te engrandecer através da tua palavra. Que o Senhor gere em nós o desejo de santificação, de comunhão contigo, de intimidade com o Senhor, através da tua santa palavra. Que o teu Espírito utilize a tua palavra com extremo poder para nos fazer mais próximos do Senhor. Que o Senhor nos toque através dela, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos reanime espiritualmente falando, que o Senhor nos desperte para a santidade. E em nome de Jesus nós te pedimos, visita a cada um de nós e derrama a tua abundante graça sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, enquanto pregamos a tua palavra, aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, ou que estão aqui mesmo, nesse lugar, que estão precisando de cura, de transformação, que estão precisando, ó Deus, de cura na alma, que o Senhor esteja operando e edificando suas vidas. Pedimos também que, quando a tua palavra é pregada, se há alguém possuído por espíritos malignos ou oprimido por espíritos malignos, que o Senhor esteja repreendendo, que a obra do Senhor seja abundantemente manifestada nesse lugar, pois nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo 84 nos mostra um contexto de crente extremamente edificante para as nossas vidas. Porque às vezes nós achamos que crente que está com a vida fervorosa, que está em dia com Deus, não passa por dificuldade. Mas é interessante porque o Salmo aqui fala a respeito de alguém que passa por vale árido, que passa por momentos de dificuldades, mas que apesar desses vales áridos e desses momentos de dificuldade, há no seu coração uma motivação para buscar o Senhor com fervor, com integridade, com justiça. Pode deixar do jeito que está, porque depois a gente vai ter os batismos e aí vai ter que afastar. Aí deixa ela assim afastadinha mesmo. Então, o texto vai nos mostrando um cristão que, apesar das dificuldades da vida, ele continua mantendo o fervor, a alegria em Deus.
o desejo de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, de comungar com os irmãos, de ser edificado, de ser fortalecido no ambiente de comunhão. É importante, então, nós observarmos algumas coisas importantes aqui na vida do salmista. Primeiro, era alguém que tinha a motivação certa. Veja que no versículo 2, por exemplo, ele fala que o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Veja que o objetivo do salmista era estar na presença de Deus, era de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus. E esse é um dos aspectos que demonstra justamente essa motivação correta ao estar na casa de Deus. Depois ele fala um pouco mais na frente, no versículo 7, ele diz que cada um deles, os que anelam pela presença de Deus, aparecem diante de Deus em Sião. Então há aqui um lugar de comunhão e de adoração, que o pastor já se referiu pela manhã. No versículo 1, diz ainda assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Depois, versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então há aqui um desejo. Muito embora aqui se fale de átrios, esses átrios para o salmista não valem nada se a presença de Deus não estiver naquele lugar. Logo, o que ele deseja não é apenas estar em um lugar, ele deseja estar no lugar onde Deus se manifesta, onde a presença de Deus é corrente. E assim, há aqui um objetivo correto ao buscar a Deus. É importante nós observarmos que o salmista não tinha só motivação correta, ele também tinha uma teologia correta. Porque quando você olha o texto, você vai observando, o versículo 3, nos fala sobre uma teologia que afirma o senhorio de Deus. Versículo 3 diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aquele que reina, Senhor dos exércitos, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que aplica o seu senhorio sobre todas as terras, aquele que está no controle de tudo. Por isso ele reina absolutamente sobre todas as coisas. Então a percepção do salmista era que Deus estava no controle até mesmo do vale árido pelo qual ele estava passando, até mesmo das dificuldades. Ele tem essa percepção que Deus é quem está no controle e que todas as coisas podiam contribuir para a edificação e fortalecimento dele. E é essa percepção que ele tem, que Deus continua sendo rei, que Deus continua no controle de todas as coisas, que Deus continua exercitando o seu senhorio. A teologia do salmista também, no versículo 2, ele nos fala da teologia que afirma que Deus é Deus vivo. Deus dele não é um Deus morto, é um Deus vivo. Versículo 2, ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O coração e a carne dele não exultavam por um pedaço de gesso, por um pedaço de madeira, por uma coisa que foi feita por homens, por algo que represente algum ambiente religioso. O que o salmista percebe é que o Deus dele não era apenas aquele que tinha controle, ele é aquele que vive. E porque vive, frequentava a casa do salmista. Porque vive, conhecia o salmista de forma íntima. Deus vivo, essa é a percepção do salmista. Então, a gente vai observando que ele não tinha apenas uma motivação correta, mas havia uma teologia correta por trás das suas afirmações. O versículo 3, o versículo 11, na parte inicial do versículo 11, ele fala que Deus não é apenas o Deus vivo, mas ele é também o Deus pessoal. Versículo 3, ele diz assim: pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. No coração do salmista, essa percepção que Deus não era o Deus do pai dele, não era o Deus da mãe, não era o Deus dos antepassados, não era o Deus, como diz Jacó, antes de se converter, o Deus do pai dele. O que a gente aprende aqui é que a percepção do salmista é que ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha um acordo com Deus, ele tinha um contrato, ele tinha um pacto com Deus, de forma que Deus não era o Deus dos pais, era o Deus dele.
Era o Deus que o acompanhava, que o abençoava, que tinha uma experiência pessoal com ele, que conhecia as suas necessidades e que passava por toda a sua vida, junto com o salmista. Na parte inicial do versículo 11, ele ainda diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vai dividindo a vida com Deus, vai andando com Deus, e Deus vai participando do dia a dia da pessoa. O que a gente aprende é que essa é uma percepção extremamente correta. E não é, então, de se admirar que havia esse anseio de estar nos átrios do Senhor, porque o salmista não via o Deus como apenas um Deus de algum amigo, ele vê Deus como Deus pessoal. A outra afirmação que demonstra essa percepção correta da sua experiência com Deus está aí no versículo 12. A teologia que afirma que Deus é confiável. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Há então no coração do salmista essa percepção. Deus é confiável. Você pode confiar nele que ele não vai fazer você se arrepender. Talvez no momento que você está querendo controlar a situação, você se sinta um tanto desesperado e quer que aquilo aconteça ali, naquele lugar. Mas quando você vai perceber o momento certo de acontecer, é Deus quem vai determinar. É Deus quem vai controlar a vida e a história e as suas experiências, para que todas elas contribuam para o seu crescimento espiritual, para que todas elas possam conduzir você a estar com um caráter melhor trabalhado, uma vida mais organizada, uma vida mais controlada, mais edificante de se viver. O que nós encontramos aqui é alguém que tem essa percepção de Deus. Apesar do vale árido, ele tem essa percepção de que Deus é confiável. Você vai passar pelos vales áridos na vida, porque a vida oferece muitas dificuldades e a gente lida com todas elas. Você vai passar com dificuldades no meio na sua família, vai passar dificuldade algumas vezes com relação à sua forma de sobrevivência, a um emprego que você tem, ou alguma coisa que acontece na roça. Você vai passar por dificuldades, mas Deus vai acompanhar e abençoar a sua vida, e você vai experimentar que Deus é confiável. Essa é a percepção do salmista. É essa percepção que faz dele alguém que deseja fortemente estar na casa de Deus, para ter experiência com Deus, porque o Deus confiável é aquele, então, que atrai o coração e a alma do salmista. Ele também afirma a teologia da graça, no versículo 11. Olha só o que é que diz no versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. O Deus que dá graça, né? O que a gente observa, então, é que o Deus da graça é o Deus que perdoa. É o Deus que está disposto a investir em quem não merece. E aí, muitas vezes, nós olhamos e pensamos assim: eu não mereço. Você não merece, mas Deus lhe dá é de graça. Não é uma recompensa que Ele está lhe dando. Não é um salário por alguma coisa que você está fazendo. Deus é o Deus da graça. É por isso que Ele nos perdoa. É por isso que Ele nos edifica, ainda quando nós caminhamos por caminhos tortos. É por isso que você vai vendo nas histórias bíblicas, o indivíduo peca contra Deus, e ao invés de ser punido, primeiro Deus manda um profeta lá, para ver se o indivíduo se arrepende. Aí não se arrepende, manda outro profeta, e traz palavras de novo. São chances que vão sendo dadas antes do juízo alcançar o indivíduo. E o que nós encontramos é esse Deus disposto a edificar as nossas vidas, a fortalecer as nossas vidas, mesmo quando nós não merecemos, porque Ele é o Deus da graça. E é essa percepção que o salmista tem de Deus. Não é o Deus que vai só dar o que Ele merece, porque se Deus desse só o que a gente merece, provavelmente nós estaríamos em desgraça. Mas o que a gente aprende é que Deus, quando a gente merece, o que vem é, às vezes, a misericórdia dEle, nos alcançando, nos dando novas oportunidades, investindo em nossas vidas e nos conduzindo. Você lê o livro de Êxodo, e você vai observando a história do povo que vai saindo, e a gratidão que vai sendo manifestada toda vez que passa por dificuldades. E você vai vendo Deus sempre suprindo a necessidade, mesmo no meio das murmurações, das reclamações, de gente dizendo que preferia era estar no Egito,
do que estar ali, e que preferia estar sob o jugo do Egito do que estar sob a direção de Deus ali no deserto, por causa da fome ou por causa da dificuldade. E Deus sempre suprindo a necessidade do povo, mesmo no meio da murmuração, porque Ele é o Deus da graça, não nos dá o que merecemos. De vez em quando, Ele vem com correções, mas nós não recebemos as punições que mereceríamos. E é por isso que o salmista tem essa percepção de que Deus é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, que o alcança, que o abençoa, que o fortalece. E é essa percepção que leva o salmista, então, a ter essa teologia correta a respeito de Deus. E aí o que nós encontramos no versículo 6 é justamente essa percepção que, apesar da teologia certa, da percepção correta a respeito de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, nós não deixamos de passar por dificuldades, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. E aqui está o vale árido, na nossa frente, pelo qual temos que passar. Todos nós passamos por eles. Eles acontecem, às vezes, passa um ano inteiro você passando pelo vale árido. Às vezes é questão de dias. Às vezes é uma experiência que traz um certo desequilíbrio para a sua vida. Mas o que o texto nos mostra é que o vale árido é uma realidade para todos nós. Nessa vida, nessa terra, né, como diz em certo lugar nas Escrituras, essa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado, nessa terra todos nós vamos passar por algumas dificuldades. Os vales áridos estão na nossa frente, mas nós temos Deus do nosso lado para nos abençoar e fortalecer. Essa é a percepção, então, do salmista, que apesar da teologia correta sobre Deus, ele passava por dificuldades, como todos nós passamos. E eu gostaria que nós pensássemos, alguém pode ter pensado assim, o pastor já deve estar terminando o sermão, tanto tópico que já citou, né? Nós vamos só meditar rapidamente sobre, para passarmos pelo vale árido, o vale de lágrimas, o que é que a gente precisa ter? Nós já percebemos, então, que o salmista tinha uma teologia, uma percepção extremamente correta a respeito de Deus. E era isso, então, que o fazia desejar tanto estar na presença de Deus. Mas quais são, então, as lições que nós podemos aprender aqui sobre o passar por esse vale de lágrimas, ou esse vale árido nas nossas vidas? Primeira lição que nós vamos aprender: é preciso ter Deus como fonte de nossas forças. Se você quer passar pelo vale árido de forma correta e edificante, é necessário ter Deus como fonte das suas forças. Versículo 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, cuja força está em ti. E esse é um aspecto extremamente importante, porque às vezes nós encontramos pessoas cuja percepção da força está no dinheiro que tem. De repente o indivíduo passa por uma crise e o dinheiro começa a sumir da conta bancária e o indivíduo começa a entrar em parafuso, porque a percepção dele é que o dinheiro é que é a força dele. A esperança dele está naquele recurso que ele possui. E, de repente, o recurso vai minguando e a percepção da vida vai azedando. O que nós encontramos, às vezes, são pessoas que têm uma percepção de que a força está em uma pessoa da família. E quando aquela pessoa morre ou fica no estado de grande debilidade física, a família entra em grandes dificuldades, porque a força está justamente, a esperança de força está justamente em uma pessoa, que vai morrer um dia, que vai faltar, que vai adoecer, que vai passar por dificuldades. E aí, o que a gente vai aprendendo na nossa vida é que a nossa força precisa estar, a nossa percepção, a nossa esperança precisa estar sempre no Senhor, porque todas essas coisas passam. Você vai olhando para o ciclo da vida, você vai vendo que algumas pessoas que eram ricas quando você era criança, hoje não são mais. Talvez algumas pessoas que eram muito prósperas quando você era adolescente, hoje não são mais. O dinheiro mudou de mãos, o patrimônio mudou de mãos, as terras mudaram de mãos. Mas se você confia no Senhor e a sua esperança está no Senhor, você nunca vai perder essa percepção da vida, de que Deus é a sua força, e essa força vai acompanhar você por toda a eternidade, porque essa é a percepção que devemos ter. No versículo 11,
Ele ainda diz assim, vão indo de força em força. Eu não estou achando aqui o verso 7. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, anda de força em força. Por quê? Porque a percepção de Deus é correta. Porque a motivação é correta. Porque a esperança está em Deus. É de força em força. Mas você já percebeu que parece que tem algumas pessoas que vão alternando? Uma hora está forte e outra hora está fraco. Uma hora está cheio de fé, outra hora está incrédulo. Uma hora está cheio de fervor, outra hora está passando por dificuldades, querendo se desviar. Uma hora está firme na igreja, outra hora está frio. Gente que vai indo de fraqueza e força, vai alternando. Isso porque talvez a percepção sobre Deus ainda está precisando de uma arejada, de uma desenvolvida. O que nós encontramos aqui é essa característica. Se nós queremos lidar com as dificuldades da vida, nós precisamos ter Deus como fonte das nossas forças. A nossa esperança deve estar no Senhor, porque Ele é confiável e Ele vai agir na hora certa na sua vida. Segunda coisa que nós precisamos aprender para passarmos pelo vale árido. Eu só mudo a história quando tenho uma história mudada dentro de mim. Hoje pela manhã, quando o pastor leu o versículo 5, a parte final do versículo 5, e o versículo 6, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Ele enfatizou, o pastor pela manhã enfatizou o aspecto de que Deus é quem faz o coração ficar aplanado. É Deus quem opera, é Deus quem manifesta essa graça em nossas vidas. Mas o que a gente tem que perceber no texto também, como complemento a isso que foi dito pela manhã, é que aquele que tem um coração reto é quem faz o vale árido se tornar um manancial. Veja que aqui não é só o vale árido, o momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, ser resolvido. Aqui é alguém que vai e vê um vale árido, e que ele vai trabalhar nesse vale, e trabalhando no vale, o vale vai se tornando um manancial. Vai passando pelo vale, mas ele vai se tornando um manancial. É uma fonte de transformação de realidade. Não é somente uma transformação da sua vida, é uma transformação do lugar aonde você pisa o pé, aonde você transforma à medida que vai vivendo. E é isso que nós precisamos entender. Nós fomos chamados para ser fonte de graça por onde quer que passemos. Mas nós precisamos ter uma vida transformada. Porque muitas vezes o que acontece é que gente que não tem vida transformada quer ser fonte de transformação. E isso não dá certo, não edifica, não fortalece as pessoas da geração. Hipocrisia. Aí você vai e você imagina, moça, esse fulano deve ser uma bênção. Quando você vai conhecer o fulano no dia a dia, você descobre que é um desastre. Que tudo aquilo que ele ensina é só da boca para fora, porque o coração ainda não é transformado, não é um coração reto diante de Deus. Mas o que o texto está dizendo é que se nós tivermos o coração reto, nós estamos capacitados para transformar o vale árido em manancial. Então, se queremos ser fonte de transformação, não podemos ser hipócritas como os fariseus. Olha o que é que Jesus fala deles. Jesus, certa vez, confrontando, disse que eles queriam tirar o cisco no olho dos outros, quando eles tinham no próprio olho o cisco. Quer dizer, estavam com a vida torta, mas queriam consertar o outro, porque não tinham percepção das suas próprias limitações e dificuldades. E é interessante que essas pessoas que não têm percepção das suas próprias limitações e dificuldades, às vezes são extremamente duras com os erros dos outros. E nós não fomos chamados para sermos juízes, nós somos chamados para sermos canais de graça, para que pessoas sejam edificadas. E essa tem que ser sempre a nossa meta, sermos canais de graça. E aí o que nós encontramos, então, é alguém com a vida transformada, sendo instrumento de transformação por onde quer que seja, que passe. E é isso que nós precisamos ter, essa percepção da vida. Eu preciso ser
contribuir para que a minha geração seja melhor do que a geração passada foi. Eu preciso contribuir para que o nosso povoado, por exemplo, se torne melhor do que ele era antes de estarmos aqui. E assim nós vamos edificando e fortalecendo a nossa sociedade. Assim nós vamos edificando e fortalecendo pessoas. E assim nós vamos nos edificando e sendo fortalecidos na presença de Deus. O que nós encontramos aqui é essa percepção do salmista, que ele precisava de vida correta para poder ser fonte de inspiração para outros. Para que o vale árido se tornasse um manancial, o coração precisava estar aplanado. Primeiro, eu busco que Deus trabalhe em mim, e depois eu sou fonte de vida e de transformação por onde quer que eu vá. É assim que funciona no reino espiritual, e nós precisamos entender que essa regra é para todo mundo. O que a gente aprende, então, são essas lições. Para lidar com o vale árido, nós primeiro precisamos ter Deus como fonte de nossas forças. Segundo, eu só mudo a história quando tenho uma história mudada dentro de mim. Essa precisa ser outra percepção. Terceiro, devo aprender a retroalimentação da força. Versículo 5, parte A, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Depois, no versículo 7, parte inicial também. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A retroalimentação da força. O que é que eu quero dizer com isso? Você já pensou em fazer um trabalho com alguém que só presta para murmurar? Já foi fazer? Meu pai, há muito tempo atrás, ele compra uma casa, ficava uns 300 e poucos metros, e ele mandou fazer uma valeta no chão e botou um cano de 20 que levava a água da escola, que tinha uma cacimba, até lá na casa. E tinha um filho de Deus que tinha um caminhão, que de vez em quando botava o caminhão com as rodas em cima exatamente de onde o canto estava. Eu não sei se eram pedras que tinham, eu só sei que o caminhão sempre dava algum dano no cano. E eu me lembro que meu pai mandava a gente consertar, eu e meu irmão, consertar o cano. E às vezes era de noite que a gente tinha que fazer isso, porque faltava água e pai chegava para tomar banho e não tinha. E aí, então, disse, vai lá consertar o cano. Aí está lá nós, no meio da rua, fazendo buraco. E eu me lembro que meu irmão ficava acocorado junto do buraco, olhando e reclamando, e murmurando, enchendo meu saco, até eu dizer assim, vai embora. E aí eu aprendi, eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou mais mandar embora, não. Da próxima vez ele vai ver o bom. Aí liguei o cano, ajeitei o cano, fiz o buraco, ajeitei o cano, ele lá acocorado, só olhando e reclamando. Disse, agora tu vai lá e liga a água. Ele foi lá e ligava a água. Aí depois voltava e disse, e aí? Eu disse, está vazando um pouquinho, vai lá e desliga a água. Desligava a água. Depois vai lá e liga a água de novo. Vai lá e desliga, vai lá e liga, vai lá e desliga. Botei ele para trabalhar, para parar de reclamar. Mas é terrível você estar ali com uma pessoa que não lhe dá estímulo. Na verdade, é alguém que está ali para tirar sua energia, tirar sua força. E às vezes você não tem uma pessoa que faça isso. Você mesmo é quem faz isso com você. Não pode ver um desafio que vai logo fugindo. E aí, então, você vai passando por dificuldades. E as dificuldades vão acompanhando e vão dominando você. Às vezes não é nem uma fala que você ouve, às vezes é a própria reação física da pessoa. Aquela demonstração de que está no estado de desespero, você perde as energias para lutar. Mas o que o texto está nos dizendo é que nós precisamos aprender a retroalimentação da força. Então, quando você estiver passando por dificuldade e precisar de alguém que lhe incentive, para de procurar o murmurador da igreja. Às vezes você está precisando de um incentivo. Aí, ao invés de você ir atrás de alguém que vai lhe dar o incentivo certo, aí você diz assim, não, mas se eu for ali, fulano vai falar umas coisas, eu não vou querer ouvir o que ele está querendo falar. Então, encosta em quem você quer ouvir a opinião. E, às vezes, a opinião é sempre de jogar você mais para baixo ainda. Então, o que a gente precisa é aprender que existem alguns princípios. Se você quer ter energia para lutar, você precisa aprender a retroalimentar suas forças. E o salmista diz aqui que a retroalimentação das forças dele, da energia dele para vencer os obstáculos, estava justamente no Senhor. Eu me lembro de um texto em Números, capítulo 21. O povo está sem água. E Moisés, então, manda que se cave em determinado lugar.
E os homens pegam os seus bordões e começam a cavar aquela terra seca do deserto. E eles estão ali cavando a terra seca. E o povo fica em volta, fica aquela multidão em volta. E eles começam a cantar: brota, ó poço, brota. Brota, ó poço, brota. Imagine uma multidão, você tem que cavar um buraco. E cavar buraco é serviço extremamente pesado. Você está ali num terreno duro, seco, com um bordão que não é a ferramenta correta para se cavar. Então, você está ali num ambiente que você vai ter um estresse alto e um desgaste físico imenso. Mas o que você tem ali é uma multidão dizendo assim: brota, ó poço, brota. Brota, ó poço, brota. Imagine a energia que isso não dava para aqueles homens continuarem cavando com seus bordões. E a terra começa a ficar úmida. E o povo cantando: brota, ó poço, brota. Brota, ó poço, brota. E a água vai aparecendo. E a animação vai vindo. O que a gente aprende é que, naquela situação, o que a gente vai observando é que aquilo que o povo estava fazendo, o cântico que eles arrumaram, foi uma forma de estimular o trabalho duro e difícil. E aí o que a gente aprende é que o louvor fortalece as nossas vidas. Na hora das situações difíceis, tire uns cânticos que você gosta e comece a cantar o Senhor, a louvar o Senhor, a engrandecer o Senhor, porque o cântico vai trazendo renovação da nossa esperança, do nosso coração, do nosso ânimo nas horas difíceis. O louvor vai renovando as nossas energias. Isaías, capítulo 12, verso 13, diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. É com alegria que a gente tira a água da fonte da salvação, que a gente enche a boca de água nos momentos difíceis. É com alegria, é com júbilo, é com busca de Deus, é com coração grato, é não deixando se amargar no caminho que nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa vida espiritualmente. Uma última lição que eu gostaria de tirar é que nós necessitamos de uma permanente relação dialogal com Deus. Tem crente que quer passar por vale árido, cheio de fervor, mas não tem nenhuma disposição, nem para ler a Bíblia e nem para orar. Aí o indivíduo começa a viver numa percepção completamente humana da vida. E nessa percepção completamente humana, você às vezes precisa de um milagre. E você não vai ter a percepção do milagre se a sua alma se enche. Você já leu o jornal antes de dormir? Já viu como é ler jornal antes de dormir? Você já viu os jornais de hoje? Se tem alguma notícia que deixa você animado? Tem alguma notícia? Não tem uma notícia que nos anima. Eu me lembro de um ele trabalhava numa empresa que vende, o pastor Jeremias falando a respeito de um irmão lá da igreja dele. E ele disse que o irmão tinha uma empresa que estava quase fechando, numa época de crise, e ele foi mandado para aquele lugar. E está lá o irmão, numa empresa, numa filial que estava em crise, começou a visitar os clientes. E ele visitou um cliente, o primeiro cliente que ele visitou era um judeu. E ele conversando com o cliente. Aí o cliente, todo desanimado, e ele pensou: não vou vender nada para esse homem, desse jeito aí. E aí ele começou a falar sobre Deus, sobre a esperança em Deus, sobre o Deus que derrama graça sobre as nossas vidas, e começou a pregar para o homem lá. Aí, quando acabou a conversa, o homem olhou para ele e disse: vou lhe comprar 2 milhões de mercadoria. Renovou o ânimo. E aí, esse irmão foi fazendo isso, trazendo ânimo para a clientela dele, motivação, para que as pessoas motivadas pudessem, então, investir. E ele foi trazendo ânimo e as pessoas foram sendo edificadas. Aí uma pessoa perguntou para ele: como é que você, nessas épocas de crise assim, consegue ter tanto ânimo? Ele disse: uma coisa eu faço. De noite, eu vou ler a minha Bíblia e orar. Não ando lendo jornais. É por isso que eu tenho ânimo.
Porque jornal só fala coisa ruim a respeito da vida, a respeito das coisas. É só crime, é só corrupção, só coisa que tira o ânimo da gente. E a gente vai enchendo disso. Agora imagine que você não lê a Bíblia. Passa a semana toda sem ler a Bíblia. Passa meses sem ler a Bíblia, mas não perde um jornal. Você fica assistindo gente sendo morta, o tráfico de droga destruindo cidades. Você vai vendo a situação de pessoas que são assaltadas, mulheres que são estupradas, crianças que são mortas ou que são estupradas também. E você vai observando só as coisas ruins da vida. Como é que você vai ter ânimo para vencer os obstáculos? Não lê nunca a Bíblia, mas o jornal está todo dia na sua frente. Não lê nunca a Bíblia, mas está sempre na frente da televisão, enchendo a mente e o coração de coisas que vão tirar de você uma percepção de mudança e de transformação. Eu parei alguns dias de assistir jornal. Estou lendo minha Bíblia e deixando o jornal de lado. Porque eu comecei a perceber isso. Chegava em casa, a primeira coisa que ia fazer, assistir jornal. Assisto um e depois assisto o outro. Um me dá notícia ruim, fala mal dos candidatos, do presidente da República, dos deputados, dos senadores. Quando eu acabo, eu fico assim, sem esperança nenhuma com relação ao futuro. Fico doido para me mandar desse país. Eu digo, moço, eu tenho que sumir desse país. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, disse, vou dar um jeito de tirar minhas filhas daqui, porque eu não posso mais sair daqui, mas pelo menos elas eu vou botar no país que traga uma expectativa melhor. Justamente por isso, porque é isso que o jornal vai fazendo com a gente, essas informações negativas o tempo todo. Quando tem alguma positiva, não bota, mas quando tem negativa, vai enchendo a nossa cabeça de desesperança. O que você precisa é ler a palavra, é se encher de esperança. E você se enche de esperança quando você começa a aumentar a sua percepção de que o Deus que você serve muda a vida das pessoas, muda a vida de nações, controla todas as coisas, controla tudo que está à nossa volta e faz com que as nossas expectativas possam ser as melhores possíveis. Faz de você uma pessoa que tem mais disposição para orar, para interceder, para buscar essa intervenção de Deus. Essa semana eu estava pensando, o real, acho que foi em 94, se eu não me engano, que foi feito o Plano Real. E eu me lembro que em 93, várias regiões do país tiveram um avivamento. E eu não sei, uma parte aqui, quem tem, eu acho que 30 anos, nem se lembra de como era a situação nossa quando não tinha o Plano Real. Mas era, assim, desesperador. Eu me lembro que eu comprei umas camisas, os meus primeiros salários, eu comprava camisa e vendia. Eu comprava a camisa, vendia ela pelo dobro do preço, demorava 30 dias para receber. Quando eu recebia, eu tinha que pegar um pouco de dinheiro para completar, para comprar outras. Porque a inflação já tinha comido 100% em cima da mercadoria que eu tinha comprado, de 30 dias. 30 dias. E aí a prosperidade não vinha nunca. E a gente vai vendo essa inflação aumentando. A gente tem os dados agora que é 10%. Mas como é que é 10% se o combustível subiu, quase dobrou, o diesel quase dobrou? Como é que é uma inflação só de 10%? Se o diesel quase dobrou. Se a gente vai vendo uma situação cada vez... o preço... Essa semana eu estava vendo uma senhora falando que o detergente era R$ 1,50, agora está de 3, quase R$ 4. Como é que a inflação é só de 10%? Se aumenta de um ano para outro, um absurdo desse em alguns produtos. É claro que não é. Essa inflação aí é só para aumentar o salário da gente nessa proporção. Mas o resto está tudo sendo aumentado mais. O que a gente precisa é buscar a Deus. Porque naquele tempo de avivamento, Deus iluminou a mente daqueles homens que fizeram o Plano Real, e o Plano Real deu certo. E veio até pouco tempo dando certo, tranquilo. E às vezes a nossa esperança está só num presidente, está só em alguém que está no controle político. Só que o que nós temos é um monte de gente psicopata, tanto de um lado quanto do outro, querendo sugar. O que nós temos como esperança tem que ser somente Deus. Porque é Ele quem faz as coisas acontecerem. É Ele quem pode mudar o destino do nosso país.
Quem pode converter presidentes, governadores, prefeitos, deputados, senadores. É Ele quem pode fazer com que um país que está em crise financeira comece a desenvolver-se financeiramente. É Ele quem pode combater a corrupção de forma eficiente, mudando os corações dos homens. Mas nós vamos o tempo todo botando nossa expectativa nas coisas desse mundo e nos homens desse mundo. Mas o que nós precisamos é termos a nossa expectativa voltada para Deus. E isso vai fazer de nós pessoas que oram mais, pessoas que desenvolvem mais essa percepção da vida relacionada à oração. Isso vai fazer com que a mão de Deus haja de uma forma mais intensa por onde quer que nós estejamos. O que nós encontramos aqui é o salmista, com essa percepção da vida. Ele vai passando e vê um pardal. Ele vai passando e vê uma andorinha. E tudo que ele vai vendo vai se tornando motivo de oração. A andorinha tem o seu ninho, o pardal encontrou casa, a andorinha tem ninho para si, mas eu tenho os teus átrios. Não é alguém que está preso dentro de um quarto. Às vezes a gente tem a percepção de que a vida de oração é quando eu entro dentro de um quarto e me tranco lá. Mas a sua vida precisa ser uma expressão de oração. Então você vai andando pelo caminho, vai pegando o táxi aqui e indo para Irecê, ou para João Dourado, ou para a América, conversando com Deus, andando com Deus. Vai para a roça, conversa com Deus, anda com Deus. Eu me lembro que no período que eu plantava quiabento, eu ia cortando quiabento, depois fazia valeta, depois ia plantando quiabento, ia meditando na palavra. Quando eu chegava de noite na igreja, o sermão já estava pronto, revisado várias vezes, porque eu tinha feito isso enquanto eu cortava quiabento, enquanto eu plantava quiabento. Então você pode fazer isso, fazer da sua vida uma vida de meditação. Me lembro de algumas vezes também que ia para a rua lá em Salvador, abria um versículo e ia meditando no versículo do lugar que eu saía até o lugar que eu chegava. Meditar na palavra, encher o coração do que possa renovar a esperança e ter uma vida que seja expressão de oração. É isso que nós precisamos, porque você vai encontrar pessoas no caminho. Você vai encontrar alguém e diz: "Ó, Senhor, tem misericórdia". Entra com providência na vida dessa pessoa. Às vezes uma ambulância vai passar rápido por você, você vai dizer: "Senhor, visita a pessoa que está ali, que deve estar precisando, abençoa a vida dos familiares". E assim nós vamos vivendo uma oração que não está associada a um quarto, que não está associada a um momento, mas que é uma expressão de vida, de alguém que tem a consciência que anda com Deus por onde quer que vá. E é essa que tem que ser a nossa percepção, porque é assim que os vales áridos vão se tornando mananciais. É assim que você vai se sentindo cada vez mais motivado a evangelizar, a expor a palavra de Deus para pessoas que ainda não têm experiência com Deus. É assim que você vai se sentir mais motivado a buscar a Deus na casa de Deus e a viver uma vida correta diante de Deus. É assim que você vai se sentir mais motivado de tirar certas coisas que não estão lhe edificando. Não está lhe edificando, então ali. Como diz o Wilton Souza, a coceirinha do piolho de porco, né? Do bicho de porco. Está ali, não está lhe incomodando tanto, mas vai incomodar daqui para frente. Porque aquilo vai crescendo, vai alcançando um lugar na sua vida que não deveria. Vai ocupando a sua vida de uma forma que não deveria. Então, é vivendo uma vida de oração, lendo a palavra, meditando nela, enchendo o seu coração de fé, de renovação, de esperança, que você vai passando pelo vale árido e vai fazendo dele um manancial. E é assim que nós precisamos andar. Em nome de Jesus. Que você possa, meditando nessas coisas, possa desenvolver a sua espiritualidade. Eu não sei se você está andando desanimado por aí, se você tem estado passando por momentos difíceis, e isso tem tirado a sua esperança, tem trazido desespero ao seu coração. Mas uma coisa eu sei, se você começar a meditar na palavra, ler a palavra, meditar nela, buscar retroalimentar suas forças e ter uma vida de oração, você vai começar a ter uma disposição diferente para enfrentar esses obstáculos. E é assim que nós vamos enfrentando os nossos obstáculos. Que Deus nos abençoe e derrame graça sobre as nossas vidas e nos renove diante dele. Amém, irmãos? Vamos nos levantar. Vamos orar. Nosso Deus,
nós estamos aqui diante do Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós. Sabe qual é a nossa dificuldade quanto à questão teológica, da nossa percepção. Sabe quais são as percepções equivocadas que às vezes temos do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos visite, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos encha, Senhor Deus, de uma percepção correta a respeito de Ti. Que o Senhor nos mostre as coisas que estão erradas na nossa percepção. Que o Senhor esteja a abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar. Que o Senhor tire o véu da nossa mente, porque muitas vezes estamos com a mente embaraçada, embaçada na Tua presença. Não conseguimos perceber coisas que às vezes são óbvias para outros. Por isso nos visita, Senhor, e nos dá essa percepção correta a respeito de Ti. Derrama poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor Deus, ter essa esperança sendo sempre renovada no Senhor. Desenvolve a nossa vida de oração. Ó Deus, coloque em nosso coração o propósito de lermos a Tua palavra, de andarmos na Tua presença, de termos corações retos diante de Ti, de sermos fontes de transformação e de edificação de pessoas. Opera em nós, ó Deus, para que, mesmo no meio dos vales áridos, os mananciais possam vir a brotar na Tua santa presença, que nós sejamos instrumentos de transformação da nossa vida, da vida daqueles que estão dentro da nossa casa, da nossa sociedade, que o Senhor faça de nós instrumentos de mudança e de transformação, e que nessa nossa geração sejamos instrumentos de evolução social também, que haja um mover do Teu Espírito nesse sentido, que haja uma edificação fortalecedora em nossas vidas, e que o Senhor possa usar essa igreja com poder e graça nesse povoado, nos demais povoados à nossa volta, que sejamos instrumentos de mudança e de transformação por onde quer que estejamos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Pedimos por aqueles que se sentem desanimados, que estão sendo oprimidos por problemas e por espíritos malignos também. Que o Senhor esteja repreendendo essas forças espirituais, colocando os Teus anjos à disposição para que sejam edificados na Tua presença, que possam sentir a calorosa presença do Senhor nos momentos difíceis, nos momentos de adoração, nos momentos de louvor, nos momentos de leitura da palavra, que possam ter experiências também com o Senhor, de forma que sejam motivados a buscarem o Senhor cada vez mais, que essa percepção da Tua presença cresça em nós e sejamos edificados e fortalecidos diante de Ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quebra essas barreiras que existem em nossos corações, quebra, Senhor Deus, essas paredes que nós fizemos e que servem de separação entre nós e Ti. Ó Deus, rompe com essas forças espirituais e nos edifica na Tua presença. Que sejamos quebrantados diante do Senhor, que sejamos renovados diante do Senhor.